Boa noite. Boa noite, verdade. No Brasil eles fazem culto à noite, é? Eu trabalho com órfãos e meninos vítimas de abandono. E muitas vezes eles encontram com irmãos e irmãs que eles nem sabem que tinha. E hoje eu entendo a alegria deles de encontro com irmãos e irmãs que eu não sabia que eu tinha. Então, prazer de conhecer vocês. Eu estou servindo mais de 42 anos, servindo Deus em outros países, os primeiros 15 anos como filhos de missionários em Etiópia e nos últimos 27 anos no Brasil. E quando eu me dediquei minha vida para servir Deus, com 28 anos de idade, nesses últimos 27 anos, um dos obstáculos que eu precisava superar foi meu tremendo medo de falar em público. Mas entendendo que as pessoas que estamos ajudando, eles não têm voz. Então, alguém tem que ser porta-voz deles para falar sobre eles. E também as pessoas apoiando o seu ministério, pouco você pode fazer sozinho, mas você tem 10 pessoas ajudando você pode fazer o trabalho de 10 pessoas. Mas vindo para cá, eu lembrei de uma mãe, um domingo de manhã, conversando com o filho dela. O filho falou: mãe, eu não quero para a igreja. A mensagem é chato, eu não entendo quase nada. E ninguém gosta de mim lá. Eu falo: filho, você precisa ir. Mas por quê, mãe? Vou te dar 2 motivos. Primeiro, você é muito velho para estar nessa conversa. Você tem 40 anos de idade. Em segundo lugar, você é pastor, você precisa ir. Então eu tive isso, converso com minha esposa também. Eu falo: Felipe, você precisa ir, você vai pregar. Você precisa ir. Minha esposa manda saudações dela. Ela está 15 anos comigo, casado. Eu estou lá mais tempo do que ela. Ela está aprendendo português ainda. Ela fala muito bem, né? Mas ontem ela passou um dia meio triste. Ele ia encontrar com os meninos lá da entidade para passar um dia no parque aquário, lá, para ver os peixes. E ela foi lá, esperou no encontro de esperar nosso ônibus chegar. E os meninos estavam nas suas roupas de banho, com toalha e tudo. Só porque está vestido de roupa de banho, de biquíni. Mas nós não vamos para parque aquático? Não, aquário. Então, eu sei que nós fomos para Belize uma vez e lá nós conseguimos nadar com os tubarões, mas eu acho que eles não deixam você fazer isso no parque, no aquário, não. Então, eles precisavam voltar para casa. Eu não sou pastor, eu admiro aqueles que têm esse dom, mas com 42 anos nos outros países, servindo com outras pessoas, eu tive a oportunidade de ver as providências, os bênçãos, as promessas de Deus cumprido quando nós toma passos de fé e segue em obediência a Ele. E eu gostaria de compartilhar um pouco dessas observações que eu fiz. Eu até dividi minhas observações em que eu vou chamar de os princípios de bom serviço missionário. E eu vou dar alguns exemplos para cada um desses princípios que eu vi. Vou jogar essas aqui porque essa não está cooperando bem. Um pouco amassado esses papéis. Eu vim direto de avião com esses papéis no meu bolso. Mas antes desse, eu vou falar um pouco do que a gente faz. Nós trabalhamos com jovens das favelas que têm 4 características básicas. Primeiro, lógico, nas favelas, nas comunidades pobres, eles são vítimas de extrema pobreza. Mas segundo fato que os nossos jovens têm, que eles são vítimas de negligências, de abandono e de abuso. Eles vêm de lares onde os mais sempre só tem um mãe ou um pai, porque sempre outro está na cadeia ou foi abandonado, está morto. Ou eles moram com avô, moram com tio, mas eles entendem que eles não estão queridos na dentro de casa, que eles estão um erro. Muitas vezes o mãe fala: eu não quis ter você, mas eu engravidei sem querer. Então eles entendem que ninguém quer eles dentro de casa. E pior do que isso, eles sofrem abuso. Eu ouvi histórias inacreditáveis. Eu não sei se vocês já assistiram, quando vocês eram jovens, filmes de terror.
Tem uns filmes de Freddy Krueger que tinha antigamente. E esses, a gente vai para assistir esses filmes de terror, a gente fica 1h30 lá e vai para casa. Mas esses meninos vivem essa vida de Krueger. A vida inteira eles não têm como escapar, eles não têm onde fugir, eles não têm onde escapar. E o pai chegou em casa, o padrasto bêbado, bate neles, abusa eles fisicamente, sexualmente, e eles não têm onde fugir, onde sair. Então, a situação muito difícil. Nós temos vários meninos, mais do que um, que viu os pais desquartejados, com os traficantes, que forçaram eles a assistir, por causa do envolvimento com tráfico. Então, verdadeiro Freddy Krueger. Terceiro ponto que esses meninos têm, total falta de oportunidades. Eles fogem de casa, porque não tem nada para eles lá. Mais fácil morar nas ruas, sozinho, e lá tem as pessoas esperando eles para recrutar, para ser aviãozinhos ou para entrar na prostituição. Mas 4 coisas que é mais grave, que eu falo, os meninos são seus próprios piores inimigos, porque eles não tinham os pais que orientaram como era comportar certo. Então, eles não sabem comportar. Então, muito difícil lidar com eles. Aqueles que tentam, a maioria das vezes, eles decepcionam. Você imagina tentar trazer um menino do gangue aqui de Los Angeles, trazer um traficante para a sua casa. Não vai dar certo. E esses meninos, eles não têm medo de nada. Eles saem na guerra com outros gangues lá, com as pistolas no ar. Não têm medo de nada, eles só têm medo de uma coisa. Eles têm medo de se machucar aqui por dentro. E quem pode machucar eles por dentro? Aquele que é próximo a eles. Então, quando você aproxima o menino dessas circunstâncias, aí você vira uma ameaça. E quando ele sente que você está aproximando, aí você pode magoar eles. Eles fazem uma coisa para romper o relacionamento, eles fogem. Então, essas muitas vezes coisas as pessoas não entendem. Então, eles aproximam, os meninos fazem uma coisa para magoar, para machucar, acabam roubando e saindo de novo. Então, as pessoas acabam desistindo para ajudar esses jovens. Nós desenvolvemos uma metodologia muito especial para lidar com eles. Então, nosso ministério envolve alguns fatores. O principal fator que a gente chama de cultura positiva dos pares, porque ninguém influencia um jovem como os outros jovens. Então, a gente tem um grande número de meninos que foram recuperados, foram transformados, e você pega um traficante, bota no meio de um monte de meninos que era muito mais barra pesada do que eles, mas que dão uma boa influência. Quando eles desrespeitam o professor dentro de aula, eles falam, não há para fazer isso. E logo, eles se viram. Porque lá nas ruas, para ser da hora, quem está da hora é aquele que faz coisas piores. Aquele que xinga o policial, mata o policial. E lá dentro, entende, para ser da hora, você precisa respeitar o professor. Então, muitas vezes, os piores que entram da rua, com a influência dos meninos lá, eles viram os líderes de boa, porque eles querem ser da hora lá dentro. Outro fator que nós temos, nossas terapias, entendendo uma coisa que a gente chama de distúrbio de apego, que os meninos, devido a esse abuso, eles nunca entenderam, nunca aprenderam de confiar. Eles estão sempre nesse sentido de ameaça. Quando nós somos ameaçados, ou quando nós ficamos bravos, nossa adrenalina, nosso coração sobe, e a gente fica nervoso, a gente grita, depois nosso córtex frontal entra e abaixa os químicos, a gente pede desculpa de nossas esposas, ou a gente consegue acalmar. Mas nesse estado de chamar briga ou fuga, que vocês têm estudado psicologia, que você vira com os sensos alertos para defender. E os meninos têm essa condição 24 horas por dia, porque quando eles eram pequenos, eles choraram e não tinham mais para acalmar com toque, com leite. Então, eles não aprenderam frontal cortex para abaixar esses químicos. Então, eles vivem nesse estado de sobreviver, entendeu? Então, eles não podem tomar decisões aqui. Tudo reação, tudo sobre ameaça. Então, nossos técnicos também nos ensinam como lidar com esses jovens. Outra coisa que nós fazemos, nosso sítio, que uma vez você tem que integrar o menino com a sociedade, porque ele tem que sair um dia viver,
mas você também tem que ficar num lugar um pouco isolado, onde ele não sofre as tentações diárias, porque, você sabe, uma pessoa que está viciada não pode, ao culto não pode não passar no bar, não é? Então, meninos precisam ser um pouco isolados. Então, se você isola deles do influência, eu chamo de como fosse uma pequena planta na estufa, um pequeno flor que não iria sobreviver lá no mato, mas você bota dentro de estufa até os raízes desenvolvem. E uma vez que tem as raízes fortes, aí sim você pode voltar e tirar de estufa. Então, nós usamos essa feita de estufa para dar as condições das raízes em fortalecer. Outra coisa, nossa infraestrutura, que tem várias coisas de escola, tudo. Como eles têm que ficar lá, você precisa ter escola lá dentro, as oficinas, equipe muito profissional de psicólogo, dos pastores, do assistente social, várias pessoas lá e movimento, porque os meninos não vão ficar num lugar parado. Esse é um problema de um casal tenta pegar com traficantes, fica numa casa meio parada, então lá tem muito movimento. Então a infraestrutura é muito essencial. Nós temos sítio em Campinas, em Vitória, nós temos quase 80, 90 pessoas em total trabalhando lá tempo integral para administrar esses dois lugares. Outro elemento você tem profissionalização, porque se você não profissionaliza, eles não vão desenvolver esperança, porque como eles vão sobreviver? Então, profissionalização, uma parte crítica. Então, nós chamamos de uma escola técnica, onde os meninos também moram, porque essa parte de ensinamento técnico, ensinar a pescar, é muito importante. Embaixo de tudo, você precisa ter nesse lugar uma visão para as próximas gerações, porque se um menino sai da nossa entidade e seus filhos dele estão na rua, nós não alcançamos a nossa missão. Então você precisa ter, nós temos programas que acompanham o menino quando ele sai, depois de 18, acompanham ele. Quando ele está casado, quando ele está com seus primeiros filhos, nós estamos lá. E nós somos família dele. Não sou eu e minha esposa, mas tudo nossa equipe. A gente acompanha para os próximos 10, 20, 30 anos, quando o menino sai. E mais importante, lógico, o Cristo. Porque só o Cristo pode transformar. E se o menino não arrepende, se ele não aceita Jesus como Salvador, como mestre de vida dele, também nós não alcançamos nossa missão. Mas a gente não ficar com nossos braços cruzados e espera Deus faz o trabalho. Nós fazemos tudo o que nós podemos fazer, usamos as melhores ferramentas, melhores metodologias que nós podemos fazer e depois nos pedimos para Deus abençoar. Essa que Deus espera de cada um de nós. Fazer a nossa parte. Aí Ele vai abençoar. Então as ferramentas não são quadro inteiro. Eles são importantes, mas também sem Cristo não funciona. Mas por que nós fomos chamados para servir esses meninos? Primeiro, eu acho que entre todos os povos no mundo, para mim, eles são o ser humano, um grupo mais desesperado, com menos esperança do que qualquer outro grupo. Eu nasci na Etiópia, tem milhares de pessoas que morreram de faminto lá. Mas sabe, o criança morre lá porque os pais dão o último pedaço de comida para ele. E a criança acaba sobrevivendo. Então, ele nasce, mas ele nasce com esperança. Ele nasce esperando que talvez ter mais alguns grãos para comer. E muitas vezes meninos no Brasil morrem justamente, simplesmente, por falta de esperança. Então eles não conseguem abraçar as oportunidades que foram dadas. E outro motivo porque, se não fosse nós, não tem ninguém. Não tem ninguém que consegue trabalhar com esses jovens. Porque, devido ao comportamento perigoso deles, eles são ameaça para a sociedade despreza eles, tem medo deles, acha que não tem como recuperar, desiste com eles. Em Vitória, 70% dos alunos vêm, os juízes mandam para nós, porque eles são ameaçados de morte. Então, não são meninos bons, são meninos de barra pesada. Semana passada, um funcionário nosso foi assaltado dentro de ônibus. 3 jovens entraram no ônibus com facas e terrorizou todo mundo. Ela acabou perdendo o celular. E para cada pessoa que ele contou, sabe o que os esposos disseram? Puxa vida, que pena que motoristas de ônibus não tinham arma para acabar com aqueles 3 vagabundos, aqueles 3 caras que não prestam, para poder livrar nosso mundo daquele lixo.
Quase cada pessoa que ela contava, falava a mesma coisa. E eu confesso, eu fiquei bravo quando eu ouvi. Eu fiquei indignado quando eu ouvi isso. Puxa, um celular no Brasil é um mês de salário. Não é? Depois, 2 horas de madrugada, vem a ligação. Josué, um menino maravilhoso, carismático, bonito. Mas ele tinha vício com drogas. Ele era um menino que fazia muita coisa mal. Mas lá conosco era um menino adorável, um menino amável. Mas um dia ele não resistiu à tentação de drogas e ele saiu. Para nós sempre como aquele jogo você segura a corda e outro grupo segura a corda no outro lado. Como é que chama? Hã? Cabo de guerra. Cabo de guerra, como fosse um cabo de guerra, conosco nesse lado, o diabo no outro. E você fica nesse cabo de guerra e não é fácil. O diabo sempre tem um tentáculo segurando os meninos, tentando puxar para trás. E os primeiros meses, primeiros anos, sempre é difícil. E o menino muitas vezes sai de projeto, foge para as ruas, e você espera ele voltar, ou você espera aquele ligação chato. Aí 2 horas de madrugada vem ligação chato. Ele tinha levado 9 facadas e ele estava morrendo. Ele tinha assaltado o ônibus com faca. E o motorista pegou a faca dele e os outros passageiros, com raiva, tantas vezes que eles foram assaltados. Também em Vitória não era situação fácil. Né? E essa foi quarta-feira agora. Nós fomos para o hospital e nós sentamos com ele, seguramos a mão dele, oramos que Deus pode salvar a vida com ele. Falamos com as autoridades, se ele sobrevive, por favor, manda ele de volta para nós. Por isso nós estamos lá no Brasil, para ministrar para aqueles que são adiados, que são desprezados, para aqueles que, por leis em muitos lugares, talvez merecem de morrer. Mas nós lembramos de Jesus na cruz, entre os 2 criminosos. Mesmo com sua última respiração, ele estava preocupado em salvar almas. Nosso Deus, um Deus de segunda e terceiras chances. Nós nunca devemos desistir no alma. E Jesus estava lá na cruz, olhou e falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E muitas pessoas pensam que ele está falando dele. Ele não perdoa eles porque eles estavam pregando ele na cruz. Mas eu entendo diferente. Eu acho que ele estava pedindo para Deus perdoar as pessoas também para que eles fizeram para os 2 criminosos. Porque talvez algumas das pessoas que estavam lá lamentando a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, tinham não compaixão para os 2 criminosos, que talvez merecia morrer. Então Jesus estava pedindo para Deus perdoar todos, mesmo seus amigos, quem uma vez que eles odeiam pecado, talvez eles esqueceram de amar o pecador. Sempre tem lugar para redenção. Ok? Páscoa está chegando. E essa história de Páscoa. E essa história do nosso ministério também. Para salvar crianças, igual aqueles 2 criminosos. Antes de ficar tarde demais. Agora eu vou pular para meus princípios de boas missões, minhas observações. Primeiro que eu entendo que Deus vai abençoar nossos passos feito em obediência a Ele. Qual a maior bênção que Deus dá na Bíblia? A maior bênção que ele faz, quando ele fala para Moisés, para Abraão, não você vai ficar rico, você vai ficar... Maior bênção de suas próximas gerações. Suas próximas gerações. Deixa-me contar uma história, exemplo disso, como Deus abençoou meus pais. Eu prefiro usar a experiência deles do que minha, porque quem eu sou, eu devo a eles. Eles foram para a Etiópia em 1959 para ensinar uma pequena aldeia, uma escola de missões, uma escola dentro de uma aldeia, no meio de Etiópia lá. Era o único lugar onde os meninos podem receber uma educação para centenas de quilômetros no redor.
E boa missiologia ensina que as pessoas têm que pagar alguma coisa para que eles estão recebendo, para eles poderem valorizar. Então, as aldeias lá, as pessoas no redor, pagavam alguma coisa para os meninos, $1, não sei, um pequeno valor, para os meninos poderem estudar naquela escola. Mas meu pai tinha um fardo para os meninos que não tinha quem pagar para eles. E o menino chegou lá, logo depois eles chegaram, descalço, sem camisa, só com um bermuda rasgado. O nome dele era German, porque parece que tinha uma missionária German, de Alemanha, Germany, que passou na aldeia dele, antes de ele nascer, ele chamou eles de German. Não é estranho. E ele foi lá pedir ajuda. Então, meus pais deram alguns trabalhos para ele fazer e aceitou dentro da escola. E tinha um mendigo lá, que tinha 2 filhos. E ninguém na sociedade lá gostava desse mendigo, porque ele era cego. Que significa que ele estava levando os pecados dos ancestros dele. Então, ele era sujo, ele é pecador. Então, a sociedade não quis contato com eles. Então, meu pai levou esses 2 meninos, Solomão e Negaço, e trouxe eles para a escola. E outros meninos em situações similares que ele trouxe lá. Depois de alguns anos, ele foi transferido para a capital, porque precisava uma escola para eu e minhas irmãs estudar, que lá não tinha escola naquela aldeia. E eles foram ensinar numa escola maior. E quando ele ia todo dia para ensinar nessa escola de missões grande, que tinham 6.000 meninos pobres, ele levou esse grupo de meninos que ele tinha adotado, mais ou menos, lá naquela aldeia, levou para estudar naquela escola e para morar naquela escola, porque tinha alguns alojamentos lá também. E lá ele encontra o fenômeno de meninos de rua, nos semáforos, adolescentes, que também foram vítimas de guerra, de faminto, tinham perdido os pais. E ele viu que eles não tinham nada lá, eles eram difíceis, meninos complicados, e falou com os diretores da escola, vamos tentar admitir essas crianças. Os diretores falam negativo, porque eles não respeitam a autoridade, eles fazem mal com os outros meninos, fazem bullying com os outros meninos, e rouba, e não fica. Infelizmente não tem nada que podemos fazer com esses jovens. Mas meu pai não aceitou isso, ele sabe que com Deus sempre tem oportunidade. E abriu um pequeno projeto no quintal de nossa casa, que foi abençoado e que cresceu, e cresceu, e cresceu. Em 1977 veio os comunistas para a Etiópia. E virou uma, como se fala, sangue correndo nas ruas. Era uma época muito violenta e eu perdi muitos pais de meus amigos etíopes que foram indo para a cadeia, foram assassinados pelos comunistas. Meu pai, família precisava sair para os Estados Unidos. Mas antes de meu pai sair, eles tiveram a oportunidade de ministrar algumas entrance exams, entrance exam, para a faculdade, vestibulares de correspondência, porque ele era educador, mestrado, então ele tinha alguns vestibulares que foi enviado para ele, que ele, em certas condições clínicas, administrou esses vestibulares. E os meninos ganharam marcas tão boas que eles ganharam bolsas de estudo em muitas melhores faculdades nos Estados Unidos. Ele conseguiu de tirar muitos desses meninos das aldeias para sair para estudar nos Estados Unidos. Só vou falar agora, por enquanto, daquele jovem German. Voltou para a Etiópia, muitos anos depois, para ser diretor daquele pequeno escola, naquela aldeia. Foi colocado na cadeia porque ele recusou de negar Jesus, foi torturado, voltou para os Estados Unidos e hoje ele ministra um projeto para meninos pobres em Carolina do Sul. E dentro desse projeto, ajudando eles de poder ir um dia para a faculdade. O programa chama Champs. Eu e minha esposa estamos servindo no Brasil, mas Deus não permitiu que a gente tenha filhos. Nós tentamos in vitro várias vezes, passaram anos, não conseguimos ter filhos. E German tinha uma menina lá no programa dele, de 20 anos, que estava no terceiro gravidez, que não podia ficar com o filho, não tinha condições. O pai estava na cadeia e tudo mais, e ele estava querendo uma família para adotar o filho dele. Final da história. Deus usou aquele pequeno criança, a primeira criança que meus pais encontraram quando eles foram para a Etiópia, em 1959, usou aquele menino para trazer para eles seu neto, meu filho, Mark, que todo mundo vai jurar ao meu filho de sangue. Ele parece comigo, ele age comigo, ele é meu filho. Então Deus abençoou as futuras gerações de meus pais, de maneira inegável. Então a gente vê essa, só dando um exemplo, mas a gente vê essa
tantas vezes, quando você está fiel em missões. Segundo princípio, quando estamos fiel, Deus, deixa eu ver se eu tento falar nisso em português, mas Ele conecta os pontos de nossas vidas, todas as coisas que aconteceu, em uma quadra maravilhosa. Você sabe aquele brinquedo das crianças, você bota aqueles pontos no papel, depois você vai no lápis, vai conectar no certo ordem e vira uma pintura? Eu entendo que quando estamos servindo Deus, quando estamos fiel dele, tudo que acontece nas nossas vidas são como esses pontos. E se a gente não desvia dos planos de Deus, a gente vai descobrir que todas aquelas coisas que aconteceu, todos aqueles anos atrás, aquele encontro, aquela circunstância, aquela coisa, como eles tudo vai interligar num grande plano de Deus. Mas quando a gente desvia de Deus, as pontas saem fora de lugar. E talvez o nariz, que deve ser aqui, vai estar aqui. E talvez o olho, que deve ser aqui, vai ficar na barriga. Aí vai estragar essa quadra. Então, nós temos que ser fiel. Vou dar um pequeno exemplo disso, porque nossa missão, está cheia desses pontos que entendemos que Deus tinha um plano muitos anos atrás. Depois do culto, um dia, meu pai conheceu um jovem brasileiro que chamava do Marcos Grip e convidou ele para ficar com minha família, muitos anos atrás. E eu virei muito amigos com essa carismático, jovem, como todos os brasileiros são carismáticos e felizes, Marcos Grip. Muitos anos depois, quando eu tinha resolvido de seguir nos passos do meu pai, porque eu também desviei de Deus para muitos anos, e em certo momento eu voltei, e Deus botou um fardo nos nossos corações para o Brasil, porque naquela época eles estavam matando as crianças em grandes números, no final da ditadoria, em 88, 89, porque eles chegaram com o novo estatuto de criança, direitos para as crianças, fecharam os FEBEMs, fecharam aqueles orfanatos, que muitas vezes não eram lugares boas, e os meninos iam para a rua, praticando nas ruas as mesmas coisas que eles aprenderam no FEBEM. E o policial não podia fazer nada. E o policial dava, as crianças ria no rosto do policial, e saía para a rua no dia seguinte, roubando os turistas, cortando com estilete e tudo mais. Então o povo ficou com raiva, o povo ficou com medo. E como eles reagiram? Igual que eles agiram quando eles ouviram daqueles meninos que tinham assaltado nosso motorista. Vamos acabar com esses jovens. Você não consegue ajudar eles, não quer nos ajuda, vamos acabar com eles. Deus botou no fardo nos nossos corações, nós resolvemos de ir para o Brasil. Indo para a Pan American Airlines. Um jovem sentou no meu lado, meu pai viu alguns bancos abertos e foi dormir. E um jovem veio, pediu para sentar no meu lado, e falou, quando eu fui para o banheiro, voltei, e um velhinho tinha tomado meus vagas aqui, meu pai. E começamos a conversar, eu falei, estamos indo para Campinas. Por quê? Porque eu vou visitar meu amigo Marcos Grip. E nós resolvemos de ir para o Brasil só para ver se Deus iria confirmar esse fardo. Dá chance para Deus confirmar. Não sabia quem nós iríamos encontrar lá, conhecemos aquele rapaz, e esse menino Alex falou, Marcos Grip, ele é muito amigo meu. Que coincidência. E eu falei sobre o nosso desejo de ajudar jovens. Ele falou, mas é interessante que o meu pai era presidente de uma orfanato lá em Campinas, que fechou, totalmente abandonado. Chegamos para Campinas, Marco Grip nos levou para conhecer Alex e o pai dele, fomos visitar esse sítio, e para encurtar uma longa história, com um churrasco no próximo sábado, eles acabou doando esse sítio para nós, com oficinas, com salas de aulas, com alojamentos. Até um velho Kombi, que funcionava mais ou menos, um lagoa. Então, Deus, eu vi como Deus usou aqueles pontos, aquele encontro com aquele intercambista, Marcos Grip, ele não mandou para o nosso Joel, não mandou para o nosso Flávio, mandou Marcos Grip. E eu sentei no lado de amigo dele quando ia para o Brasil para responder essa chamada de Deus. E tem milhares de outros pontos também que nós entendemos como Deus junta esses pontos para desenhar essa quadra que hoje é o nosso ministério. Outro princípio importante. O ministério precisa estender para as futuras gerações. Senão,
não há ministério eficaz. A Bíblia e Jesus falam de safra, mas se os sementes morrem, não vai ter mais safra. Então precisa estender para as próximas gerações. E nós tivemos a oportunidade de ver aquele nação muitas vezes também, porque meus pais estavam ministrando desde 1959. E eu posso dar muitos exemplos, mas como já citou esse exemplo de German, vou falar só dele. Filho dele estava fazendo advocacia. E resolveram de passar no Brasil para gastar um ano conosco como voluntário. O pai dele estava frequentando uma igreja no Carolina do Sul, de 2.000 pessoas, uma igreja rica. E ele era a primeira pessoa de cor que frequentava aquela igreja. Primeiro, sou branco. E ele virou diácono, ele virou amado naquela igreja. Quando o filho Amos voltou, falou, eu não quero ser advogado, eu quero ser pastor. Foi lá de seminário, destacou, e alguns anos de trás, ele foi primeiro pastor de cor dentro daquela igreja. Ministrando para eles, num lugar no sul, que era difícil em relação de racismo, esses conflitos, de maneira que ninguém mais podia alcançar. Então, esse filho desse menino que meus pais resgataram lá, filho agora ministrando aqui, nos Estados Unidos, no nosso próprio quintal. Incrível. Muitas histórias dessas também. Outro ponto. Deus vai colocar nosso fardo para o ministério em nossos corações. E Ele vai confirmar aquele fardo. Eu falo para você, se Deus não botou um fardo no seu coração para missões, talvez você não está ouvindo bem a Ele. Quando eu cheguei no Brasil, e nós descobrimos aquele sítio, meu pai voltou para os Estados Unidos para tentar levantar recursos, me abandonou lá. E eu tinha um pouco de medo, porque falava, nossa, meninos são de barra pesada, isso não dá certo. E dinheiro? Eu só tinha um cartão de crédito com R$5.000. Comprei um computador e um velho Kombi. Então não tinha mais dinheiro. Então, pedindo confirmação de Deus, e o que aconteceu? Pan American Airlines faliu. Nós viemos de milhagem pelo Pan American. Então, eu não tinha como voltar para casa. Então, Deus usou, confirmou. Mesmo essa confirmação com Deus, quase como fosse uma voz confirmando, ainda eu estava meio duvidoso, eu ainda tinha meio vantagem de perguntar, será que tem mais alguém lá com quem eu posso falar? Isso me lembra de uma história de Papa João Paulo. Ele estava com problema de dificuldade de coração e eles decidiram que ele vai precisar ter um transplante. Mas os Cardinals, como chama? Os cardeais, com quem nós vamos dar esse privilégio de poder doar seu coração para o Papa, porque todo católico vai querer esse privilégio de poder doar. E como vamos escolher só uma? Então, a única coisa que nós podemos fazer, nós vamos lá para St. Peter's Square, praça do St. Peter, e vamos jogar um pena. E na cabeça dessa pena cai, aquele pessoa vai ter o privilégio de doar seu coração. Então, eles jogaram pena e foram lá, cercado na oração, e um cardeal, estou cheirando alho. É verdade, tem cheiro de alho. Por que será? E eles foram lá para a varanda para olhar. 10.000 pessoas. Espero, se Deus solta um pena porque Ele quer seu coração. Espero que vocês não façam isso. Se eu cheiro alho hoje à noite, talvez aqui esse grupo vai ser feijão, hein? Vou cheirar. Deus vai confirmar. 6 e 7. Quem faz uma verdade missionário, não é aquele que missionário faz entre 8 horas e 5 horas da tarde. Porque para ser um verdadeiro missionário, verdadeiro pastor, quem você é? 24 horas por dia. Eu não gosto de ser chamado missionário, porque eu administro uma obra lá no Brasil. Mesmo sendo obra social muito boa.
porque eu ganho como missionário por isso. E talvez se eu fosse gerente de um supermercado, talvez ele não faz um bom trabalho de supermercado também. Então, o que você, missionário, faz, programado para ele fazer, esse não é quem faz o missionário, mas aquele que vive vida de compaixão 24 horas por dia. E com certeza tem pessoas aqui nessa sala, talvez pessoas que nunca saem longe de Los Angeles, que merecem ser chamados missionário muito mais do que eu, para aqueles trabalhos que eles fazem para alcançar almas no seu redor. Meus maior bênção do Deus, nessa história de meu pai, vem para aquelas coisas que eles fizeram fora daquele trabalho de 8 a 5. Porque o trabalho deles, de missão deles, foram para ensinar naquela escola na aldeia. Mas essa história com German, essa história com os outros milagres que aconteceu com esse trabalho que eles estavam fazendo fora daquele trabalho designado missionário, aquele trabalho entre 8 e 5, como eu falo. Missões envolvem riscos. Meus pais tomaram risco quando eles entraram no barco para a Etiópia em 1959. Meu pai tomou risco quando ele entrou naquele voo de Pan-Americano. Ele faltou 3 anos para aposentar. Ele saiu de seu emprego para ir no Brasil. A Bíblia está cheia de pessoas grandes que tomaram riscos. Noé, Paulo, Esther. E eles foram compensados em grandes maneiras para os riscos que eles tomaram. E o oitavo princípio mais importante, que é Deus, do ripple effect. Não sei como chama em português, quando se joga uma pedra, aqueles ondas de água que saem. Que Deus multiplica aqueles sementes que a gente planta. E essa coisa que me levou para missões. Essa coisa que me anima todos os dias. E nós vemos tantos exemplos dessas, inacreditáveis, de como Deus abençoa essas sementes plantadas nessas vidas. Eu falei para você já esse rapaz German, por exemplo, e filho dele. Tem outro menino que chama Minas, que meu também ajudou a ir para os Estados Unidos estudar. E em 1990, meu pai chamou Minas, Dr. Minas, com PhD, para voltar e tomar conta daquela cidade dos meninos, aquele ministério lá na Etiópia, que naquela época tinha 300 jovens. Hoje, Hope Enterprise na Etiópia atende mais de 50 mil crianças por dia. 32 lugares espalhados pelo país e uma faculdade. E Deus fez isso através daquele jovem que meu pai resgatou. E filhos daquele mendigo, Solomon Inigasso. Solomon voltou para ser embaixador de Etiópia para a Inglaterra. Nigasso, depois de sair governo comunista, era o primeiro presidente eleito de Etiópia. Serviu de 7 anos, Nigasso Gidada. Então nós vemos essas sementes multiplicadas em mil maneiras. Eu vou contar, para concluir, só uma história rápida de um jovem, onde nós vemos esse feito de multiplicação. Luciano não era muito diferente de Josué, mas ele virou naqueles casas de terror, onde ele era abusado, espancado diariamente pelo padrasto dele. Um dia ele falou: mãe, vamos sair daqui, porque só nós estamos trabalhando aqui dentro de casa, só para aumentar, para ele poder comprar drogas. A mãe falou: não, eu não vou largar ele, porque você sabe, as mulheres vítimas de abuso têm esse problema, fenômeno psicológico, que eles não deixam aquele abusador. Muitas vezes larga seus filhos, a maioria das vezes, em preferência daquele cara que está abusando ela. E ele não aguentou mais e foi para a rua. Primeira noite não sabia onde ir, ele subiu numa árvore e dormiu agarrando o tronco de árvore lá a noite inteira. E de manhã, 4 horas de madrugada, foi lá onde ele trabalha na padaria. Mas quando ele chegou lá, o chefe dele falou: desculpa, você não pode trabalhar aqui mais, porque seu padrasto ligou, falou assim: deixa você trabalhar aqui, ele vai chamar para as autoridades, né? Porque é a exploração de trabalho infantil. Ele tinha 12 anos de idade. Ele foi para a casa de tio, foi para a casa de tia. Você não pode vir aqui. O padrasto ligou, falou: se eu admitir você, ele vai nos matar. Não sabendo onde ir, ele sabia que tinha uma condomínio lá perto, que ele viu, que tinha um lugar feito de concreto, lixeira, onde guardava os lixos, as latas de lixo. Então, um lugar seguro.
E ele foi lá dormir naquele pequeno lixeiro lá. E de dia ele saía pedindo comida em casa a casa. Algumas pessoas davam comida, outras pessoas soltavam cachorro, jogavam água nele. E ele ficava olhando para os meninos jogando bola lá. E os meninos foram aproximar ele, foi conversar com ele. E convidou ele para brincar, ele jogava bem bola. E quando os pais de meninos iam para trabalhar, muitas vezes os meninos chamavam o Luciano para subir nos seus apartamentos, para tomar banho, para comer. E os meninos depois tinham um pequeno campo vazio no lado do condomínio lá. E os meninos lá do condomínio construíram uma pequena cabana para ele, com madeirite, etc., onde ele morava. Então ele morava naquele pequeno cabana. Mas um dia, o zelador, o administrador lá do condomínio, viu aquele cabana lá e falou, não, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Então ele precisava sair daquele pequeno cabana. Não sabendo onde ir, sabia que ele tinha um primo que estava envolvido no tráfico. E ele foi ser envolvido no tráfico. Um dia, começaram a fazer assaltos no ônibus, e assaltos armados, e um dia ele chamou ele para participar de um assalto. Falou, amanhã nós vamos para assaltar um supermercado em Jundiaí. Alguém lá falaram que eles fecham às 7 horas, e nós vamos chegar lá às 5 para 7 e assaltar. Tudo bem, eu vou. No dia seguinte, mas ele não estava confortável, ele estava sentindo meio mal. Aquela noite, um senhor aproximou ele na rua e falou, ó rapaz, sabe que Deus ama você, Ele tem planos para você. Não pensou mais, mas ele estava incomodado. No dia seguinte, ele foi tomar café cedo numa padaria e uma mulher aproximou ele e falou quase a mesma coisa. E ele falou para ela, você estava com aquele rapaz de ontem. Ela falou, não sei de que você está falando, mas eu sei que você vai encontrar Deus hoje. E agora ele estava verdadeiramente assustado, porque ele só soube de uma maneira de conhecer o Deus, né? Mas ele não tinha nada para perder, então ele foi a participar naquele assalto. E ele sempre ficava por trás, mas esse dia ele já estava cansado com a vida mesmo, ele foi em frente. Então, foi correndo os 6 meninos lá, ele em frente com a arma. Na hora que ele pisou dentro do supermercado, parece que aquele que falou deles desse assalto tinha falado para o policial. Ele já estava esperando eles. E ele pisou dentro e sentiu uma arma na cabeça dele. Imediatamente ele se jogou no chão. Com a arma aqui, o policial falou, se eu morrer hoje, eu vou levar você comigo. E logo em seguida ele ouviu, clique, clique, clique. A arma caiu, ele olhou, o policial estava no chão assim, com sangue saindo pelos dedos, ele tinha levado um tiro no pescoço. E os meninos falando, corre Luciano, corre. E ele levantou, pulou pela janela e corria. E tinha um lugar, quando essas coisas aconteciam, que eles encontravam embaixo de viaduto lá no Torneio Central de Campinas. Então ele chegou primeiro, ficou lá aguardando, chegou os 2 companheiros dele, fala que os outros 2 tinham morrido lá, naquele tiroteio. Ele falou, vamos Luciano, vamos para casa. Ele falou, não vou. Ele falou para eles o que tinha acontecido. Falou, mas a arma deve estar com defeito. Nossos meninos todos conhecem armas. Ele falou, não, essas eram 45, eles não pode engatilhar sem o cartucho sair. Então, é impossível disso acontecer. E ele falou, eu vou ficar aqui. E era noite frio, ele pulou blusa em cima dos joelhos, estava lá, e falando para ele, para Deus, Deus, se você existe, manda um sinal para mim, manda uma providência para a minha vida. E logo em seguida, ouvi uns passos de um homem chegando, falei, isso, então esse deve ser ou policial ou bandido. E rapaz falou, você não pediu para Deus mandar uma resposta para você? E ele sempre chora quando ele conta essa história, porque ele não tinha falado com os lábios, ele só falou com a cabeça dele, não mente, sem falar verbalmente. E esse pastor era envolvido com o nosso ministério lá da Cidade dos Meninos. Levou ele para casa, deixou ele tomar banho, dormir, no dia seguinte levou ele para a Cidade dos Meninos. Luciano ficou lá, quando ele saiu pregando, saiu evangelizando, saiu falando seu testemunho. E ele gostava de evangelizar para pessoas que estavam envolvidas no mundo de drogas. E um dia ele estava numa campanha de evangelização, evangelizando lá. E depois da campanha chegou um jovem para ele, tudo sujo, cabeludo, e falou, ô pastor Luciano, você me conhece? Eu falei, não te conhecendo não. Eu falei, Luciano, eu sou Mário. Você não lembra que eu convidava você para subir no meu apartamento e tomar banho lá no condomínio? E a gente construiu aquele cabana para você. E Mário convidou Luciano, com a esposa de Luciano, para ir na casa dele.
encontrou com Mai, explicou para Mai, pediu perdão quando o senhor estava trabalhando, e eu chamava o Luciano para casa aqui para tomar banho. Um dia eu ajudei ele, mas hoje estou precisando da ajuda dele. Luciano colocou Mário numa casa de recuperação. Alguns anos depois, Luciano ligou para mim: tio Felipe, Deus botou um fardo no meu coração e eu quero lá trabalhar com o senhor como pai social, ajudando aqueles jovens. E quando ele saiu, deslocou de Campinas, foi para Vitória, quem assumiu o lugar de Luciano lá, dirigindo aquele ministério? Mário. Alguns anos depois, pouco antes de ele vir para Vitória, ele recebeu uma ligação de um pastor, igual o pastor Miguel, na outra cidade, eu acho que era Americana. Fala: vem aqui, vai pregar na minha igreja. Quando você vem aqui, eu vou explicar. Ele não entendeu nada, porque ele nunca tinha ouvido desse pastor, dessa cidade longe. E ele, igual eu também, ele chegou atrasado no culto e o pastor já estava pregando. E quando o pastor viu ele, o pastor começou a chorar. E o pastor: vem, Luciano. Luciano, não entendendo nada, está vindo para frente lá. O pastor foi lá, abraçou ele, chorando. Luciano: você me conhece? Luciano falou: não te conhecendo. Ele abaixou a gola e mostrou cicatriz. Falei: eu sou aquele policial que tentou matar você. Eu também não sei por que a arma não disparou. Mas muitos anos atrás, alguém contou para mim esse testemunho que ele tinha ouvido de você. Eu sabia que deve ser mesmo rapaz, mas eu não sabia até recentemente como entrar em contato com você. E eu dei minha vida para Jesus e hoje eu sou pastor. E hoje eles são belos amigos. Amém. Na quinta-feira passada, madrugada de quarta para quinta, quando recebemos aquela ligação sobre Josué, quem foi lá, orou com ele, segurou a mão dele, não era eu, era Luciano, que está lá usando a vida dele para abençoar, para salvar, para ministrar para outros jovens. Então, que essa anima de missões, porque você pensa que está investindo numa, mas na verdade, através daquele rapaz, centenas de pessoas, milhares de pessoas podem ser atendidos. Então, Deus multiplica nossos esforços. Né? Se Ele multiplicava o nosso dinheiro investido dessa maneira, isso é maravilha. Né? Então, por isso, o investimento de missões está muito melhor, porque nada rende mais. Um real que você investe em missões pode render. Um real que você usa para ajudar uma, pode acabar ajudando centenas, milhares de pessoas através dele. Então, pequenos exemplos das coisas que eu testemunhei nesses anos, servindo Deus. Agradeço essa oportunidade de vir compartilhar com vocês. Espero que vocês vão para o Brasil um dia visitar os familiares. Você vai gastar um tempo para nos visitar em Vitória ou em Campinas. Vai ser muito prazer de te receber lá. Nós estamos enfrentando um grande novo desafio, que eu compartilhei um pouco, né? Porque hoje o Brasil é o lugar capital do mundo de consumo de crack. E o maior distribuidor de cocaína também no mundo. Hoje, uma tubo de cola sapateiro custa R$18, que quando a gente ia para Campinas 20 anos atrás, o menino tirava cola, não é? E hoje um pequeno saco de crack custa R$10. Então hoje os meninos estão ficando viciados. E não tem nenhum programa de recuperação para adolescentes no Brasil, que eu saiba. Não tem. Então uma geração que está sendo perdida lá. E essa está crescendo cada dia. E nós estamos entendendo, nós não estamos equipados hoje para lidar com essa situação. Então nós não vamos cumprir nossa missão, nós vamos falhar se a gente não desenvolve novas ferramentas, novas técnicas. Então estamos agora trabalhando com as autoridades lá para tentar formar um centro de recuperação, que lugares fechados, tem que ser fechado mesmo, o juiz tem que mandar, o menino tem que ficar lá para 3 meses, 6 meses, até ele desintoxicar, porque não pode depender dele, ele vai fugir, entendeu? Então ele tem que ser internado lá. Para nós podermos ter sucesso, para nós podermos trazer esses meninos no ponto onde Deus pode alcançar almas deles. Porque, por enquanto, eles estão envolvidos nessa ida e volta de drogas, Deus não vai poder. Vai ser muito mais difícil. Deus pode fazer todas as coisas, né?
mas temos que usar as ferramentas que Ele nos dá. E hoje estamos orando, vocês podem orar conosco, que nós vamos ter sucesso nisso aqui, senão nós vamos enfraquecer nossa missão, nosso propósito de ir no Brasil. Então, esse é um grande problema. Então, obrigado, pastor, por essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. E vou estar orando com vocês também sobre o ministério aqui. Obrigado. Amém. Você foi abençoado por essa palavra hoje? Esse é o desafio que nós temos diante de nós, como servos de Deus. Alguns são chamados para trabalhar com crianças, outros com adolescentes, mas todos nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Jesus disse assim em Atos 1:8, vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Faça a obra de Deus onde você está. E se Deus chamar você para ir a outro lugar, vá também. Obedeça a Deus, porque é sempre melhor obedecer do que sacrificar. Se a vontade de Deus é que você trabalhe aqui, eu quando vim para os Estados Unidos, eu publiquei hoje no Facebook, alguns de vocês talvez tenham visto, publiquei também no grupo da igreja. Quando eu vim para cá 23 anos atrás, hoje, como eu disse, estou fazendo aniversário, né? Eu entendia que era a vontade de Deus que eu voltasse para o Brasil. E eu vim, na verdade, para fazer um mestrado aqui e voltar para o Brasil para assumir a direção de uma escola teológica lá. Mas nesse ínterim, Deus mudou meu coração. Não, eu quero que você fique aqui. E eu fiquei. E esta igreja hoje, eu creio, é resultado de nós termos ouvido a voz de Deus. Termos entendido que esse era o propósito de Deus, que a gente ficasse, não voltasse. Meu propósito inicial era estudar aqui 4, 5 anos, voltar para o Brasil. E eu era vice-presidente de uma igreja que cresceu bastante lá em São Paulo. E também era diretor dessa escola, e eu iria assumir a escola, que foi fundada por missionários canadenses. Importante é você estar na vontade de Deus. Importante você estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, não importa se é lá na Etiópia, se é lá no Paraguai, se é lá na Argentina, o Brasil vai dizer, se é lá no Brasil, se é aqui nos Estados Unidos, não importa. O importante é que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém? E tendo em vista isso também, eu queria lembrar que nós temos podido abençoar alguns missionários. O Murilo disse que as igrejas, em geral, só dão 1% para a obra de missões, o que é muito pouco, devido à grande necessidade do mundo. Eu fico feliz porque meu desejo sempre foi que a nossa igreja contribuísse com pelo menos 10% da sua renda, ou seja, o dízimo, para missões. E olhando os números do ano passado, pela graça de Deus, nós demos aproximadamente 10% de tudo que entrou aqui na nossa igreja para missões. Não é uma bênção, irmãos? Fico feliz de saber que nós estamos podendo ser úteis para outros, podemos abençoar outros. Não temos muito, mas do que temos, temos dado. E Deus assim segue abençoando a nossa igreja. Eu queria mostrar para você alguns dos missionários que nós ajudamos. Podemos mostrar os slides aí? Vamos lá. Olha, esses são alguns dos missionários que nós ajudamos atualmente. Guilherme Ribeiro do Nascimento, ele trabalha com a missão que trabalha com pescadores no Brasil. Pode mostrar os slides dele? Este é o Guilherme, já esteve aqui 2 vezes, não é? Ele casou depois que ele esteve aqui a última vez, essa esposa dele, a Kelly. Madalena, ela trabalha no sul da África com treinamento de líderes de países de língua portuguesa. Aí uma parte do trabalho dela. E mais recentemente também, Pedro e Elisha Lima, algumas pessoas da nossa igreja têm dado ofertas para eles estão na missão Adora, e agora eles tinham ido para o Camboja, mas o alvo deles era chegar à Tailândia. E agora eles estão já na Tailândia, conseguiram chegar lá. País muito difícil de você entrar para você pregar o evangelho, mas Deus abençoou. O Pedro esse da direita aí com o capacete. Essa é a Elisha. Está vendo umas meninas aí vestidas com roupas típicas da Tailândia. E o mais antigo que nós ajudamos, que é a Casa das Formigas, lá em Moçambique. Inclusive, para a nossa feijoada, mês que vem, parte das ofertas, do que entrar, né, parte das entradas, serão para a Casa das Formigas. É a Delci, que é uma missionária brasileira também, que trabalha lá, já passaram... Hoje, atualmente, ela deve ter umas 200, 300 crianças que ela cuida, mas já passaram por centenas de crianças. E também o nosso trabalho local, aqui em Los Angeles, que é o Feed My Sheep, que a gente serve as famílias lá no Ronald McDonald House. O pessoal da igreja vai lá cozinhar e servir a famílias que trazem suas crianças para serem tratadas de câncer e outras enfermidades lá no Children's Hospital, no Hospital das Crianças. E agora também o Esperança Sem Limites, não é? Do Felipe,
que está lá em Campinas e também em Vitória. Então eu gostaria que, nós vamos trazer ao Senhor agora nossos dízimos e ofertas. Seu dízimo você dá para a igreja, mas se você sentir no coração, como eu pedi na semana passada, de dar uma oferta para missões, aí no seu envelope, alguém, deixa eu ver esse envelope aqui. Aí no seu envelope está escrito assim, na sua frente deve ter um envelope, dízimos, este vai para a igreja. Feed My Sheep, se você quiser fazer uma oferta especial para o Feed My Sheep, que é uma das nossas missões, não é? Acabei de mostrar. Mas também, se você quiser fazer para outro missionário, você coloca aí o valor e coloca qual o missionário que você gostaria de ajudar. Pode colocar só os nomes de novo aí para mim, por favor, dos missionários? Incluindo também agora, pode voltar um pouquinho, por favor? Incluindo também agora se você não lembrar, coloca Felipe. A gente sabe depois, os tesoureiros separam lá. Tá? E tentando lembrar aqui, o Guilherme, não? Algumas pessoas já têm dado oferta para ele, você pode também doar para ele, o Guilherme. O próximo, a próxima pessoa, isso, pulou uma ali, a Madalena, depois o Pedro e Elis, pode pôr só Pedro. E Casa das Formigas, se você quiser doar para a Casa das Formigas. E Feed My Sheep, já tem aí um campo aí no seu envelope para isso, específico. E Felipe, coloca o nome Felipe, que é mais fácil de você lembrar do que a organização. E esse dinheiro, os nossos tesoureiros vão separar e vão enviar depois para esses missionários, tá bem? Eu gostaria que você, realmente, a Bíblia diz que cada um dê conforme propôs no seu coração. Não é por constrangimento, não é por necessidade, ninguém é obrigado, mas se você sentir no seu coração, de dar voluntariamente. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos por podermos ser parte desta obra tão grande que é a obra de missões do Brasil e do mundo, Pai. Hoje ouvimos testemunhos tremendos aqui, princípios a respeito de como fazer a obra missionária. Senhor, nós vemos como o Senhor trabalhou desde lá dos pais do Felipe, lá na Etiópia, quando eles decidiram servir naquele país, e como o Senhor tem trabalhado até hoje, Senhor, e vidas que foram abençoadas pelos pais dele, estão sendo abençoadas hoje também, Senhor. Estão abençoando hoje também a outras vidas, Senhor, aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Obrigado pelos contatos que Tu colocas na nossa vida também, Senhor. Como o Felipe disse, o Senhor vai ligando os pontos e o Teu plano vai se realizando, Senhor. Nós também queremos ser parte hoje do Teu propósito. Talvez alguns de nós não possamos ir, não possamos fazer algo lá pessoalmente, mas nós podemos doar. Podemos doar dinheiro, podemos doar nossas orações e podemos doar também, Senhor, nosso tempo. Por isso, move os corações agora para contribuir. E também move-nos, Pai, para depois continuarmos contribuindo com a obra de missões, quem sabe fazendo viagens missionárias, indo a esses lugares também e abençoando essas vidas. E também abençoa o Teu povo, Senhor, que agora vai trazer suas contribuições, em nome de Jesus.